Este programa que você vai assistir é um oferecimento da Neftali Calçados, Cantinho da Moda, Pouso Alegre Porções, Nova Casa Armênia e Pizza Fone. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo. Olá, é com grande prazer que estamos dando início a mais um programa Restauração. O programa criado pela Comunidade Terapêutica Liberdade, que tem o objetivo de levar até você conhecimento, informação, trazer até vocês o conhecimento das coisas que acontecem entre nós, coisas que podem ser positivas para o tratamento da dependência química, podem ser positivas na prevenção do uso de drogas. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado o Major Pistori, comandante do 27º Batalhão. Subcomandante. Oi? Subcomandante interino. Subcomandante interino. Mas é nosso amigo, nosso aliado. A Tenente Rosimari, que é instrutora do ProERD, e o soldado Rodrigo também, que faz parte do programa ProERD. E nesse momento que nós vamos estar juntos, nós vamos falar um pouquinho sobre a problemática das drogas vista pela visão da Polícia Militar, das apreensões que são feitas, e principalmente do programa ProERD, que é um programa de prevenção e que, antes de nós começarmos aqui, eu estava justamente pensando sobre isso. Antes de todos os programas que nós fazemos, eu sempre procuro falar alguma coisa daquilo que nós discutimos dentro da comunidade. Eu sempre explico que dentro do nosso programa de tratamento ali, todas as manhãs, nós fazemos uma reunião, onde sentamos numa roda, todos juntos, né? É lida uma reflexão dos grupos anônimos. A cada dia, essa reflexão tem um tema e que serve na vida diária, não só daquele que está procurando recuperação, mas eu acredito que na vida geral, na vida de qualquer pessoa. E um dos temas desses dias eu achei que encaixava muito bem para nós hoje, o título dessa reflexão é Nós Precisamos Uns dos Outros. E fala sobre aliados, pessoas que estão ao nosso lado. E muitas vezes esse pensamento leva, vamos dizer assim, a um parente que nos ajuda, a alguém que presta um serviço diretamente, mas é uma coisa muito mais profunda que a gente tenta levar para eles, que na vida nossa, de uma maneira geral, nós sempre precisamos das pessoas, direta ou indiretamente. Quando a gente, por exemplo, entra no supermercado, sai com o carrinho de compra, imagina cada produto daquele que a gente está comprando, desde um produtor até quem empacotou aquilo ali, até quem chegar dentro do supermercado, todo aquele conjunto de coisas até chegar na nossa mão. E muitas vezes a pessoa cria, né, é isso que a gente tenta levar numa reflexão como essa, um pensamento de autossuficiência, de capacidade que ela consegue fazer por si só, ou porque ela tem um pouco mais de cultura, ou porque ela tem um pouco mais de dinheiro que os outros. Mas imagina só se nós tivéssemos o dinheiro e não tivéssemos o que comprar, o que seria, né? Então, é um pensamento que vai muito longe, e eu achei que se aplicava à nossa conversa hoje, né? Quando a gente fala do programa ProERD, há pouco nós estávamos conversando ali, eu disse que eu sou fã incondicional desse programa, porque já participei, algumas vezes eu fui convidado para a cerimônia de formatura, para poder estar falando alguma coisa ali também, e percebo que as crianças, elas saem com, como a gíria popular, eles saem com pilha dali, né? Colocado uma energia muito bacana. Então eu acredito que realmente vocês são grandes aliados. Hoje, Major, ainda a polícia às vezes é vista apenas como repressiva, e existem nas ocasiões dos cursos do ProERD, é uma oportunidade muito boa de mostrar que não é exatamente isso, não é? Perfeito. A Polícia Militar, dentro do programa ProERD, ela de fato é o que você falou, né? Ela é uma parceira, mas ela não trabalha sozinha, né? Existe um lema dentro da Polícia Militar que nós empregamos, principalmente na metodologia do método Giraldi, que é um método de preservação da vida no momento do entrevero policial,
em que se tem como lema o seguinte: ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. E a Polícia Militar, ela trabalha junto com a escola e junto com a família, formando um tripé, né? A polícia, ela não é determinante para a solução das drogas, ela influencia, porque deve haver outros parceiros que vão complementar esse trabalho de prevenção, né, e de resistência às drogas e à violência. Então a Polícia Militar é um dos pilares desse tripé: escola, família e polícia. Certo. Tenente, onde foi que... Qual é o significado, primeiro, da sigla PROERD, né? Acho que tem muita gente que até os filhos participaram não sabem o significado dessa sigla. E onde nasceu, como foi criado, há quanto tempo existe o PROERD? Bom, o PROERD, ele significa Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, né? O PROERD, ele surgiu no estado de São Paulo em 93, mas no Brasil ele chegou em 1992 no Rio de Janeiro. Aí, pelo que o pessoal conta, né, as histórias, o pessoal de São Paulo viu, gostou do programa, foi lá, aprendeu e trouxe um grupo. E há 20 anos, né, em 2013, comemorou 20 anos de existência do PROERD no estado de São Paulo. Na nossa cidade de Jaú, esse ano, ele completa 15 anos, né, de existência. Ou seja, 5 anos depois, o pessoal daqui conheceu o programa, né, na época através do hoje Capitão Santos, que trouxe o programa para o batalhão, juntamente com o comandante à época, e nós estamos aí, fazendo esse trabalho de prevenção, né, tentando, como você mesmo disse, se tornar um aliado para que esse mal, a gente vença esse mal, né? A gente sabe que tem vários problemas com relação a isso. Com certeza. O que nós fazemos na comunidade, o processo de recuperação, para alguns, isso de uma maneira técnica, assim, é uma prevenção terciária. Tá? É uma prevenção da morte prematura, aquilo que nós fazemos dentro da instituição. A recuperação é isso, tentar salvar a vida do indivíduo e de quem está perto dele. O PROERD, eu não sei, seria uma prevenção primária, para aqueles que ainda não tiveram nenhum contato com as drogas. Mas será, soldado Rodrigo, será que existem ainda algumas dessas crianças, mesmo jovens, que vão participar do programa e que já tiveram algum contato direto com a droga, com o uso mesmo? A gente fica até triste, né, de falar, porque o PROERD, a gente aplica ele nos 5º anos, então são crianças entre 9, 10, 11, 12 anos no máximo, e a gente percebe no nosso dia a dia ali que ele já tem um conhecimento, porque às vezes vive na rua isso, vive muitas vezes em casa, né? Então a gente percebe, quando a gente aborda certos assuntos, sim, uma criança de 10 anos já tem conhecimento, né? Aí a gente entra em contato com a escola para conhecer quem é a família e tal, e a gente percebe que às vezes é pai envolvido, ou a mãe, ou algum irmão, e é triste a gente falar, mas existem sim, crianças às vezes 9, 10 anos que já têm um certo, não de uso, mas já teve um certo contato com certos tipos de drogas, sim. E esses que já tiveram contato, porque alguns, o que a gente percebe é que nós não trabalhamos com menores de idade, até por uma questão de legislação, a comunidade não pode trabalhar com menor de idade. Mas o menor, o adolescente, ele é mais difícil de se lidar. Eles têm a personalidade deles, a maneira como eles são mais difíceis de lidar. Eles acham que sabem, que tudo é reversível, tudo pode... Existe alguma dificuldade de trabalhar com eles, efetivamente, no curso? Ou o fato de ser policial impõe um respeito maior, eles... Porque o que eu percebo hoje nas notícias, e falo isso com muita tristeza, né? Eu vejo nos noticiários, que nas escolas públicas, né, onde hoje não se repete mais de ano, onde a criança vai mal, eles dão um jeito de passar, onde o professor é proibido até de falar alto, eles têm uma dificuldade muito grande, principalmente em locais onde a gente percebe que existe um índice maior de criminalidade, que tem mais... O professor tem uma dificuldade muito grande de trabalhar ali. Como policial, aplicando o curso do PROERD, é diferente? Acontece em ambos os casos, né? Tem aqueles que, por ser policial, eles às vezes até se abrem mais, e o nosso trabalho fica até mais fácil. Mas existem aqueles que colocam uma certa resistência.
Só que são esses que são o nosso público, né, para tentar mostrar da forma correta o que aquilo vai acarretar na vida deles, né? Então a gente trabalha no ProERD geralmente 3 meses, né, são 11 aulas, mas se o caso exigir, a gente fica acompanhando o ano inteiro, né, pela ronda escolar, e a gente está sempre junto aí para não perder esse Então contato. quer dizer que o curso em si é 6 meses? 6 meses? Não, o curso ele é composto de 11 aulas. 11 aulas. Né? E nessas aulas o policial ele vai lá, e eu costumo falar assim, né, quando o pessoal me pergunta. A primeira aula, o Rodrigo me corrija se eu estiver errada, né, que ele está mais diretamente com as crianças, é assim. Eles vão lá e eles apresentam, né, para as crianças, para os alunos, o programa, e cada criança recebe o seu livro, o livro do estudante do ProERD. E eles têm que levar para casa esse livro para mostrar para o pai, ou para a mãe, ou para o responsável, e trazer o livro assinado que ele vai poder participar do programa. Então, assim, essa é uma maneira da gente fazer com que a família participe. Então, é aí nesse ponto que eles acabam, às vezes, encontrando as crianças que já tiveram esse contato, né, com não digo assim o contato com a droga, porque hoje em dia a informação está tão veloz, porque eles a qualquer momento sabem o efeito das drogas, né, o que cada droga faz. Mas o policial ele vai lá para ajudar ele a entender que se ele tomar esse caminho, ele vai ter algumas perdas na vida dele, né? Ou seja, vai ser preso, às vezes vai morrer e vai sofrer essas consequências. Então, o interessante é falar que a família, desde o primeiro dia, ela começa com a polícia no ProERD. E é ela que vai continuar para a gente depois. E assim, o Rodrigo falou que as crianças, às vezes, têm o contato. Mas a gente tem, no final, aquele também o ponto positivo que muitas crianças levam para casa e acabam orientando os pais para a gente. Sim. Né? Então, o policial fardado lá, qual que é a nossa vantagem? A gente vai aproximar o policial das crianças. Às vezes vai acabar com aquela imagem de que a polícia só está ali para que vai me bater, que vai brigar comigo. Não é isso. A polícia, a gente leva a ideia de que a polícia é amiga da comunidade, através da criança. Porque muitas vezes a gente ouve o pai falar assim, olha, não faz bagunça, senão a polícia vai te pegar. Não é isso? Muitos pais já falaram isso. Eu já presenciei, fardada, o pai falando isso. Aí eu vou chamar a atenção do pai, porque não é esse o objetivo da polícia. O objetivo da polícia é prender, né, na linguagem popular do pessoal, aquele que está infringindo a lei e fazer a prevenção. E o ProERD é isso aí, é prevenção contra as drogas. Né? Mas a criança, depois, com o apoio da família, que vai escolher o caminho dela. Que bom. O que eu falo, como eu disse no começo, né, que eu sou um grande admirador deste programa, mas, infelizmente, como o Major tinha falado, é uma vacina, porém uma vacina temporária. Infelizmente, eu sei que faltam recursos humanos dentro da Polícia Militar para dar continuidade, para ter um programa mais extensivo, porque sai dessa idade e muitas vezes, né, a gente não precisa citar nome de bairros aqui da nossa cidade, mas a gente sabe que existe aqui, existem em todas as cidades, mesmo cidades pequenas. Eu tenho notícia de cidade pequena, muito menor que Jaú, aqui da região, que está infestado de droga. Né? E o efetivo, eu tenho certeza, da polícia é muito pequeno, incapaz de fazer um projeto desse ir adiante. Então, puxa, às vezes eu falo que esse programa, a gente não usa isso, né, nem como um mecanismo para estar reclamando, nem para estar pedindo dinheiro, mas eu me sinto triste em ver tantos impostos arrecadados e que não são convertidos para coisas como essa. Né? Eu me sinto assim até envergonhado, eu não quero ficar falando, né, com relação à nossa instituição, mas eu posso falar em relação à instituição da polícia, com programas como esse, que com certeza se ele tivesse muito mais gente envolvida num programa do ProERD em outras cidades, o público que nos procura seria menor. Eu tenho certeza. Nesse ambiente que nós estamos aqui hoje, aqui que é o nosso escritório, que é onde nós fazemos a triagem das pessoas que nos procuram, eu falo que de cada 10 pessoas que nos procuram, que vêm aqui, que realmente demonstram o desejo, que preenchem aqueles requisitos necessários para que possa passar pelo processo de tratamento, de cada 10 a gente consegue atender um. Nós não temos espaço.
para isso. E talvez não, com certeza, né, se os programas de prevenção fossem trabalhados, existissem mais pessoas para fazerem isso, a demanda seria bem menor. Então, Leandro, a questão também é bom sempre frisar, né, que o brasileiro ele tende a pensar na questão das drogas de uma maneira um tanto quanto penal, digamos assim, né? Então o indivíduo ele é viciado, então o tratamento único que o Estado, em tese, permitiria a esse indivíduo seria a penalização, ou seja, a segregação, vai para a cadeia, prende-se todo mundo, e na verdade não é essa a questão que a gente tem que discutir, né? Antes de tudo, na tipificação penal, o crime de tráfico, né, o abuso do uso de entorpecentes está ligado à saúde pública, né? E isso é que precisa a sociedade discutir, né? Nós percebemos que a sociedade ela não está, de uma maneira geral, envolvida na questão como um todo, né? Então, para quem não sabe, existe o Conselho Municipal Antidroga, que precisa ser requentado sempre, precisa ser lembrado. Existe o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, que precisa de fato funcionar, justamente trabalhando essa questão de uma maneira o quê? Transversal, né? Não adianta falar em defesa da criança e do adolescente sem perpassar pelo número de crianças e adolescentes envolvidos com entorpecente. Só para se ter uma ideia, no ano passado foram apreendidas mais de 94 quilos de entorpecentes. Então é muita coisa. Dentre maconha, 34 quilos, né, 51 quilos de cocaína, 8 quilos e 300 de crack, quer dizer, e grande parte dos envolvidos são adolescentes e crianças. O adulto já teve opção pelo crime, muitas vezes, né, o tráfico principalmente. Mas esses jovens e adolescentes, de uma maneira geral, eles são presas fáceis, coaptáveis do marginal, para trabalhar com isso daí. E uma vez envolvido, é muito difícil você recuperar esse indivíduo, né? Em nível mais de criança, porque o assédio é muito grande, o assédio econômico, dá a possibilidade a esse menino, a essa menina, né, o acesso a coisas que na vida normal dele, familiar, ele jamais teria. Então a prevenção, ela tem que ser um pouco mais global, e não só uma visão tanto quanto repressora, como inicialmente foi, o brasileiro entende dessa forma, do Estado, né? Não, a parceria ela tem que haver, a continuidade ela tem que haver desde sempre, porque o assédio ele sempre vai acontecer, em todos os níveis das fases de desenvolvimento do indivíduo, no nível de criança e da adolescência. Sim. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Vamos falar de Nefitali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você profissional que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Nefitali, leve com você. Em Jaú, Pizzafone. Agora você pode desfrutar de todas as delícias do cardápio do restaurante Dona Branca sem sair do conforto da sua casa. Entregamos para você camarões, filés, peixes, picanhas, além das nossas deliciosas pizzas e muitas outras opções para satisfazer todos os paladares. Fazemos entregas todos os dias a partir das 18 horas e também almoço. Isso mesmo, almoço aos domingos e feriados a partir das 11 da manhã. Ligue e faça o seu pedido. Pizzafone 3624-5555. Qualidade Dona Branca. Cantinho da Moda, seguindo a tradição de trazer a você, cliente, as últimas tendências da moda. As melhores marcas com os melhores preços e condições de pagamento. Neste começo de ano, com descontos pra lá de especiais, inclusive nas compras a prazo. É isso mesmo que você ouviu, a loja toda com os melhores descontos também nas compras a prazo. Venha nos fazer uma visita e comprove. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual.
Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zíperes, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja, Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao Supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032-2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. Estamos de volta com o programa Restauração, hoje na companhia do pessoal da Polícia Militar, falando sobre o PROERD, falando sobre segurança. Tenente Rosimário, eu gostaria que a senhora falasse para a gente, e falasse para o pessoal, como que é o roteiro dessas aulas, dessas 11 aulas do PROERD, o que acontece, o que é passado para essas crianças, quais são as informações que são dadas para elas, até que a gente estava falando, né, que eles levam isso para casa, quais são essas informações? Olha, essa questão eu vou passar para o Rodrigo, que ele é o instrutor, que assim, ó, eu coordeno os instrutores na área do batalhão, então assim, ó, a gente estava falando no outro bloco, né, que a gente tem todos os problemas, mas nós também temos algumas vantagens. Na área do nosso batalhão, nas 10 cidades, só existe uma escola que não tem PROERD. Ou seja, eu brinco que 99,9% das nossas escolas têm PROERD. E nesses 15 anos, cerca de 58 mil crianças, né, hoje são, às vezes, pais de família, entendeu? São aí os nossos... futuramente vão ser nossos médicos, professores, né, policiais, militares. Existe um contato com esses ex-alunos depois do curso, Tenente? Existe. Aí nós vamos falar depois disso, né? Aí o Rodrigo vai passar vamos primeiro para outra pergunta, né? Ele vai passar o que ele fala, e assim, como eu disse antes, né? Nós temos em todas as escolas, então isso é bom para a gente. Tá? É um ponto positivo do PROERD. Vai lá. Bom, nessas 11 aulas, a gente aborda, primeiro, né, as consequências das principais drogas mais utilizadas até na nossa região, a maconha, o crack, e principalmente, né, a gente reforça bastante as drogas lícitas, que é o uso do cigarro, o uso da bebida alcoólica, né, que por ser liberado, né, não ter problema legal com isso, né, a criança convive muito com essa situação. Então, numa primeira etapa, a gente aborda, numa linguagem de fácil acesso para uma criança de 10 anos, né, sobre as drogas e suas consequências. Num segundo momento, a gente aborda um pouco mais de postura, atitudes, comportamento. Recentemente, tivemos uma revisão no nosso livro, onde foi inserido sobre o bullying, que é um assunto aí muito importante, né, e tão importante que não dá para a gente não falar sobre isso no PROERD também, principalmente também a respeito de amizades e também maneiras que a criança tem de dizer não, né, de falar o não ali de uma maneira que não cause conflito ou algum tipo de transtorno. É mais ou menos isso daí que a gente aborda. Só complementando, né, Leandro, e o pessoal que está ouvindo a gente, esse contato que eles fazem com todos esses assuntos, eu, como oficial de ligação, o que eu percebo? Que com isso eles passam valores que muitas vezes a gente percebe que estão sendo esquecidos, né? Valores como respeito, amizade, porque às vezes a gente vê a criançada aí que não dá muita importância para isso. Eles passam bastante a importância da família. Tanto é que nas nossas formaturas do PROERD, o policial, ele não vai só o policial. Vai o policial, vai a esposa dele, vai o filho, entendeu? Muitas vezes nas formaturas em que eu compareço, vou eu, vai meu esposo, as minhas filhas. Então, assim, isso aí, digamos assim, que é um exemplo positivo
para as crianças que passam as 10 semanas com o policial. Então, às vezes, ele se torna aquele exemplo. Nossa, olha, o policial está indo lá, além de fazer o serviço repressivo que a gente precisa fazer como policial, né, para quem infringe as leis, a gente tem esse lado preventivo e de demonstrar também esse exemplo de ter uma família, né, porque, graças a Deus, os policiais que trabalham com o PROERJ, né, com a maioria deles aqui nosso, de outros que não trabalham, tem uma família, né, bem estruturada, então isso serve de exemplo para aquela criança, para que ela procure, né, no futuro ter uma família dessa maneira que, na minha opinião, é o que vai melhorar a nossa sociedade. A gente precisa resgatar aí o valor da família. O poder do exemplo, né? É bacana isso. E quando o soldado Rodrigo estava falando aí do que foi inserido aí sobre o bullying, eu estava pensando sobre isso. Esse é um nome novo, é relativamente novo que a gente trata assim, mas é um problema muito antigo. Eu, desde do meu tempo de criança, eu acredito no tempo dos meus avós, que meus avós eram crianças, já acontecia isso. E o que a gente percebe, num bate-papo desse, né, a gente vê como as coisas se ligam, né? Eu tenho um entendimento bastante, eu penso muito sobre isso, percebo muito sobre isso com as pessoas que estão dentro da comunidade, e muitos que usam drogas, Major, chegam lá e dentro do nosso programa de tratamento existe um dos passos, o 4º passo, que o enunciado dele é assim: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. É a pessoa pegar um caderno e escrever sobre a própria vida, desde quando a mente alcança, desde lá de criança. E a gente percebe muitas vezes, nesses relatórios que a pessoa faz, nesses inventários, é que ela traz consigo alguns traumas, algumas coisas da infância que foi o que desencadeou seu uso de drogas, que desencadeou uma inadequação, uma baixa autoestima, que faz com que ela e cai justamente nesse ponto aí do bullying. Tinha uma pessoa, tenho certeza que ele não se importaria que eu falasse o nome dele, mas o apelido dele ele levava para 4, né? Fulano 4, porque ele usava óculos, 4 olhos. E quando ele partilha sobre isso, sobre a sua infância, sobre as coisas, ele, repetidas vezes, ele cita a mesma coisa, de tanto que aquilo incomodava ele. Então é por causa ele, no caso dele, e ele dá para perceber claramente, quando a gente vê aquela história escrita da própria vida, né, e a pessoa vai lendo e a gente ouvindo, né, o contexto todo. Parece que num instante a gente consegue enxergar a vida da pessoa como um todo. E quando ela repete várias vezes, dá para perceber o trauma que aquilo causou, né? A insatisfação consigo próprio, porque e outros casos também que a pessoa fala, o pai falava que eu era mais feio que o meu irmão. E ele gravou, ele continua achando que ele é feio. Né? Se um dia um professor chamou e falou, você é burro, você não aprende, ele botou na cabeça que ele é burro e causa um bloqueio que não consegue aprender. Aí a pessoa não tem uma satisfação própria, ela se acha menos, a hora que ela usa a droga, ela se sente melhor. Então, o soldado Rodrigo, é muito ligado isso, né? Eu acho perfeito abordar esse tipo de assunto, porque leva ao uso de drogas. Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar isso aí. A droga, na minha maneira de ver, e gostaria que vocês falassem sobre isso, estão ligados diretamente, é um anestésico. Tá? Nós percebemos que a droga, ela é um anestésico que a pessoa usa, né? Não um anestésico físico, um anestésico sentimental. Tá? Porque a pessoa, ela se sente mal, ela está aqui fora usando todo dia. Vocês devem ter convivência com pessoas, passam pela rua, veio hoje o usuário do crack, e é fácil de perceber quem é. Tal qual o alcoólatra que está morando na rua. O usuário de crack, ele está magro, andando de bermuda suja, de chinelo de dedo, vendendo tudo que é possível vender, tudo que é dele, aquilo que não é também, para conseguir um pouco de droga. Então parece que esse vício, ele é tão forte que é difícil da pessoa sair. Aí ele vem aqui, conversa com a gente, ou em outra instituição, consegue uma vaga, ele vai para lá, no outro dia ele não está usando. Nem fala de vontade de usar. Então, o vício, o parar de usar é tão difícil? Não é. O problema é o sentimento. Esse que precisa ser cuidado. E quando previne o sentimento na infância, a probabilidade dele... É uma teoria, é difícil da gente São conseguir, várias teorias, né?
Existem várias teorias, não existe consenso a respeito, né? Existe a questão psíquica, existe a questão emocional, existe a questão química, né? Porque existem a predisposição, que muitas pessoas falam gatilhos, que alguns já são predispostos ao uso. Isso, mas voltando, né? Essa questão do trauma varia muito de indivíduo para indivíduo, na minha humilde opinião. Né? Então, todos nós sofremos de uma certa forma, né? Eu sempre algum tive esse tipo corpo, de discriminação. mas algum tipo de discriminação a gente sofre como indivíduo, né? O policial em si sofre muita discriminação, né? Existe a ideia de que o policial tenha que ser aquela pessoa perfeita e o ideal seria que fosse, né? E todo profissional, né, o médico, tal qual o padre, o médico, nós o pastor, como líderes, né, de uma instituição. Exatamente, só que somos pessoas falíveis. A questão é o que fazemos diante desses erros. Qual que é a predisposição do indivíduo em relação a cada uma dessas falhas humanas, cada um desses traumas que carregamos ao longo da vida. Uns conseguem metabolizar esses traumas de uma maneira adequada, ou reagindo adequadamente, ou não dando alimento a esse tipo de trauma, e outras pessoas, infelizmente, não conseguem lidar com isso. Aí vem as compensações, né? As compensações, uns no álcool, outros na droga, outros na comida, outros com relacionamentos promíscuos, e aí vai todo tipo de ideia. Mas tudo passa pelo que você falou também, que é a questão da decisão. Se o indivíduo não consegue tomar firmemente uma decisão por entender-se com um problema, eu imagino dessa forma, né, entender-se, precisar do outro, é muito difícil esse autoajuste, né, sem o apoio, sem a ajuda de pessoas que têm a capacidade de fato de ajudá-las, né? Só que ela sozinha tem que tomar essa decisão. E aí, a partir daí, ela vai se socorrer de outros profissionais, outras pessoas que possam dar esse suporte. A polícia, ela é uma dessas entidades que podem vir a dar esse suporte. Só que, infelizmente, o que cai para a polícia na parte de repressão é o efeito de tudo isso, né? É aquele indivíduo que já não tem mais aquela opção de retorno, muitas vezes, porque ele já está no crime, ele já está envolvido com coisa errada, e aí o tratamento que cabe naquele momento de repressão imediata é a contenção daquele indivíduo, a prisão, e aí a justiça, ao final, vai determinar qual que será o melhor tratamento ou a prisão, de fato, desse indivíduo. Na realidade, a polícia é vista como o fim da linha. Não é o começo de um outro método de tratamento, né? Então, a escola falhou? Não. A família falhou? Também não. Então, todos, exatamente todos, né? Recentemente, nós vimos aí na TV uma escola, não sei qual, né? O vídeo lá da internet em que crianças, depois alegaram que era uma gincana, né? Faziam lá um trabalho numa quadra lá em que meninos e meninas dançavam entre si de uma maneira sensual. Quer dizer, até o conselho tutelar daquela cidade se pronunciou dizendo ser inadequada aquela postura numa escola, né? Nem sei se era pública, municipal ou particular, né? Quer dizer, se o próprio ambiente da escola já é promíscuo, né, os pais ficam reféns dessa situação. Então, o que a gente percebe, isso pelas nossas experiências, né, independe de classe econômica, porque a classe mais abastada ela tem também os seus problemas, né? O professor tem problemas na escola particular, também, de relacionamento, porque tem a questão econômica. Eu estou pagando, vocês são obrigados a aguentar meus filhos, né? Tudo passa por uma questão moral. Os pais muitas vezes querem ter filhos, mas muitas vezes têm dificuldade de exercer o poder familiar, de orientação, de indicação de valores, de indicação de, como a tenente Rosimari falou, né, valores de amizade, de respeito ao próximo. Isso daí está se esgarçando hoje na nossa sociedade, né? Então, talvez sempre na história da humanidade acontecesse isso, né? O bullying, como talvez a questão agora esteja sendo mais trabalhada e observada pela sociedade, mas sempre houve,
sempre houve. A questão da violência sempre houve. Só que agora está atingindo a todos de uma maneira tão intensa, né, que hoje em dia a gente não se espanta muito quando há aquelas notícias de pai matando filhos, filhos matando pais, devido a um esgarçamento dessas relações humanas. Isso é muito triste, né, e o ProERD ele é uma das ferramentas que ajuda a trabalhar de uma maneira mais adequada essas questões da violência e das drogas. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já. Cantinho da Moda, seguindo a tradição de trazer a você, cliente, as últimas tendências da moda. As melhores marcas, com os melhores preços e condições de pagamento. Neste começo de ano, com descontos pra lá de especiais. Inclusive nas compras a prazo. É isso mesmo que você ouviu. A loja toda com os melhores descontos também nas compras a prazo. Venha nos fazer uma visita e comprove. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao Supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032-2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zíperes, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja. Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Vamos falar de Nefitali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você, mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você, profissional, que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Nefitali, leve com você. Em Jaú, Pizzafone. Agora você pode desfrutar de todas as delícias do cardápio do restaurante Dona Branca sem sair do conforto da sua casa. Entregamos para você camarões, filés, peixes, picanhas, além das nossas deliciosas pizzas e muitas outras opções para satisfazer todos os paladares. Fazemos entregas todos os dias a partir das 18 horas e também almoço. Isso mesmo, almoço aos domingos e feriados a partir das 11 da manhã. Ligue e faça o seu pedido. Pizzafone 3624-5555. Qualidade Dona Branca. Estamos de volta com o programa Restauração e voltando àquilo que o Major estava falando há pouco, e sobre aquilo que as pessoas, alguns conseguem ultrapassar, né, os traumas da infância, outros não, como a palavra que o senhor, alguns conseguem metabolizar, tem diferentes tipos de reações, e eu acredito que é nesse ponto que eu valorizo tanto a prevenção, Major, porque como a tenente estava falando antes, sobre os valores que são colocados dentro desse curso do ProERD, de respeito, de amizade, da família. Quando é falado para aquele público, todos daquela idade, 11, 10, 12 anos, né, eles estão no ponto máximo da sua capacidade de captar a informação, né, eles conseguem pegar tudo aquilo lá e absorver. Então, só que são pessoas diferentes, como eu estava dizendo, alguns chegam lá e relatam esses fatos para a gente, né? E percebe que aquilo lá é um espinho na alma da pessoa. Outros tiram de letra, né? Eles não ligam. Eu mesmo posso falar que eu sou uma pessoa que eu não levo muito a sério algumas coisas que eu escuto, fica bem, mas eu percebo que às vezes uma palavra falada para uma pessoa, então isso é a natureza humana, é a diversidade, né,
de opinião, diversidade de personalidades que as pessoas têm. Então aí que reside o grande valor da prevenção, porque a gente não sabe hoje, quando a gente olha para uma criança, olha para os nossos filhos. Eu tenho 6 filhos e fico olhando para eles, são totalmente diferentes uns dos outros. Até o Major tem amizade com meu filho Leandro, né? Conhece ele, e todos são diferentes. Um é mais dedicado ao estudo, outro menos, um é mais irritado, outro... E a educação foi a mesma. A educação foi a mesma, a convivência é igual. Então, mas a reação ao mundo, ao externo, é diferente. Então, quando é feita uma prevenção bem feita com relação às drogas, e quando fala do álcool, às vezes eu bato muito em cima disso. Para mim, na minha opinião, o álcool é a pior droga que existe na nossa sociedade, porque é dele que vem as outras. Nas nossas entrevistas que nós fazemos aqui com as pessoas, eu faço questão de perguntar a todos eles: quando você usou crack pela primeira vez, você estava alcoolizado? E parece incrível falar, de cada 20 pessoas que eu faço essa pergunta, pelo menos 19, 18 estavam alcoolizados. Tá? Se a gente pegar acidente de carro, tem acidente fatal direto acontecendo aí, vai olhar quantos deles a garrafa não está dentro do carro ali. Então o álcool porta de entrada. A porta de entrada. Então a gente precisa, né? Eu fico feliz de ouvir falar que dentro do ProERD é abordado esse assunto. Às vezes quando chega em casa e o pai está tomando... Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Pode falar, Tenente. Então, eu ia só complementar isso que você falou, né? Que a criança ouve do policial o problema, né? Não só com as drogas ilícitas, mas com o álcool e com o cigarro. Só que assim, nós temos diversos relatos de que a criança, né, através dos ensinamentos que ela teve com o policial na escola, ela conseguiu chegar em casa e orientar um pai, uma mãe, um avô, entendeu? Porque às vezes assim, a pessoa vai consumindo aquilo ali e acaba talvez perdendo a noção do mal que aquilo vai fazendo. Não só para ela, mas para a família. Porque eu costumo falar que o viciado, né, num álcool ou numa droga mais pesada, não é só ele que sofre, é a família toda. Então, quando a criança vai para casa e leva a informação que ela obteve com o policial do ProERD, e consegue orientar o pai e a mãe, eu falo assim que o nosso trabalho ele já atingiu o seu objetivo. Porque o objetivo dele é orientar as crianças. Mas e se ela está levando isso para casa, já superou aí 100% do nosso objetivo, daquilo que a gente se propôs, entendeu? E isso é muito bacana, porque nas formaturas que eu compareço, são inúmeras os depoimentos, né, dos pais que vêm e falam para a gente: olha, tenente, muito obrigado pelo que vocês fazem, porque mudou meu filho, mudou minha filha, mudou o meu modo de pensar. Então, isso é bastante gratificante para a gente. É muito gratificante, quando a gente percebe que está alcançando o objetivo. E é interessante que, se o indivíduo ele não muda essa visão, toda a adesão ela é precária. Ele vai estar se prevenindo, ou ele vai estar aderindo aí ao tratamento, mas mais por um momento ali, um período mais temporário, mas só vai efetivamente aderir quando ele tem essa mudança da visão de si mesmo, né? Não, eu preciso mudar porque eu atingi o meu limiar. E cada indivíduo, acho que na experiência que a comunidade tem lá, tem o seu limiar. Sim. De mudança, né? Para alguns, o que eu imagino, né, dirigir alcoolizado. Talvez uma pequena arranhada no carro já seja o suficiente para o indivíduo tomar consciência e, no mínimo, não dirigir quando consumiu bebida alcoólica. Para outros, precisa ter um acidente grave para ter essa mudança. Não, é melhor eu parar, porque senão agora eu tive sorte, talvez na próxima eu não tenha. E, infelizmente, para outros, esse limiar nunca vai chegar. Então ele acaba perdendo de fato a família, né? Porque todos sofrem, né? Obviamente, né? Todos querem apoiá-lo, mas ele mesmo não atingiu esse limiar de mudança. E isso daí é muito triste. E aí entra a questão do indivíduo, né? Ele precisa ter essa adesão, essa decisão diante da nova visão de si mesmo. E cada um tem uma perspectiva diferente. Esse limiar,
nós chamamos de fundo de poço. Exatamente. Né? Vários níveis. Para alguns não precisa tanto, para outros parece que precisa uma bomba nuclear na vida dele para que ele tome consciência e entre. E alguns, infelizmente, para chegar nesse ponto, ele precisa já estar com uma doença grave, irreversível, ou já ter perdido totalmente o vínculo familiar. E às vezes a pessoa chega até a gente e ele fala, eu preciso porque minha mulher já foi embora, e ele quer muitas vezes entrar em recuperação, entrar num novo processo de vida para tentar recuperar aquilo que muitas vezes é irrecuperável. Já não tem mais um caminho de volta. Infelizmente, às vezes as coisas acontecem assim. Quero fazer uma pergunta, tenente, que até sai um pouco fora daquilo que a gente está falando, estamos falando de... Mas é prevenção também. O que eu tenho percebido aqui na nossa cidade, nos domingos, à tarde, ali no Parque do Rio Jaú, está sempre tendo um show, alguma coisa, e vai muita gente. Famílias, né, gente passeando com animais e jovens que estão ali. Mas ali está acontecendo um consumo muito grande de drogas. E eu estava, a semana passada, retrasada, no domingo à tarde, eu estava sentado ali, foi dia 26 de janeiro, dia do meu aniversário, tá? Dia que eu completei 51 anos. Eu estava sentado ali com a minha mulher, com as crianças e mais algumas as crianças que são de amigos nossos, estavam por ali. Aí percebi, não foi a primeira vez, quando um grupinho de mais ou menos uns 15 rapazes, eles estavam com a seda, como chama, com o papel, enrolando maconha, com um objeto para depois colocar a pontinha da maconha e fumar ali, mas usando de uma maneira, porque eles são menores de idade, usando de uma maneira como se já fosse liberada, porque falam que vão liberar, né? Eu sou 1000% contra a liberação de qualquer tipo de droga, mas falam por aí que uma hora ou outra vai liberar a maconha. Eu não sei se eles colocam isso na cabeça, já acho que está liberado. O que seria possível fazer para diminuir isso? Porque, infelizmente, eu vejo assim, alguns mais jovens estão vendo eles fazer ali, aquele jeitinho de andar, aquela coisa, aquela maneira de se vestir, acaba inspirando outros, claro, né? Estão usando ali. O que poderia ser feito? Porque eu sei que a polícia não pode prender um menor de idade. Não tem... Então, primeiramente, esse problema é muito mais grave do que você observou. Tá? A polícia ela já tem monitorado não só o Parque do Rio Jaú, como as imediações ali do cartódromo. Sim. E já é do conhecimento da polícia militar e civil de que ali nos boxes do cartódromo, além, a partir de um determinado horário, além do uso e do abuso de entorpecentes, menores têm praticado sexo entre si ali, com presença aí de crianças, e isso daí está sendo monitorado, está sendo filmado, está sendo trabalhado com a questão do conselho tutelar, e algumas pessoas já foram presas, né? Mas é como o Leandro falou, isso é um problema que o efeito tem aparecido à polícia militar, né? Esses jovens, eles não que a polícia não possa prendê-los, se o jovem ele está no cometimento do tráfico de entorpecente, ele comete uma infração à lei, né? Então ele tem que ser conduzido ao distrito policial e o juiz da vara da infância e da juventude vai tomar conhecimento dessa ação desse jovem, né? Um ato infracional que nós chamamos. E aí, de acordo com a situação desse adolescente ou dessa criança, ele vai sofrer uma medida socioeducativa. Infelizmente, o ECA, ele permite até um determinado nível de ação desse jovem que tem que beirar, em tese, violência para justificar uma internação compulsória, a grosso modo. O que todos nós sabemos que não iria melhorar, entendeu? A vida dele. Exatamente. Então, a polícia militar, ao observar, constatar o flagrante de tráfico de drogas, de ofício ela tem que tomar uma providência. Tudo bem? Uhum. Só que, obviamente, a viatura ostensiva passando, esses jovens eles, né, saem daquele ponto e fazem aí o uso do entorpecente em outro local, né? Aí entra o papel de outros vetores nessa situação. Por que o cartódromo não é fechado?
Por que o cartódromo não tem uma segurança eficaz ali da prefeitura monitorando a entrada de pessoas em horário inadequado? Então, a Polícia Militar ela não pode manter constantemente, até porque atende ocorrências de maior gravidade na região, constantemente um policial parado ali. Mas a prefeitura, por dever de ofício, tem que manter o cartódromo, porque é um espaço público municipal, sob constante vigilância, né, a pretexto de evitar essas situações. O cartódromo se tornou um espaço multiuso. Então, pessoas ali fazem os seus exercícios, as suas atividades físicas, e se não for tomado de fato conta desse local, as pessoas já vão se sentir intimidadas a frequentar esse espaço. E aí perde-se a qualidade de vida na nossa cidade. Então tem que tomar providência sim, né, não só a Polícia Militar, como vem tomando, né, a Polícia Civil, na medida em que as ocorrências também são apresentadas, toma as providências, e a Justiça como um todo tem que dar o destino a esses casos de flagrantes que são apresentados. Mas todos têm que tomar em suas respectivas competências as ações ali no local. Então o Parque do Rio Jaú, em que pese ser um espaço multiuso, ele tem que também sofrer essas ações de segurança primária. A segurança primária, ela necessariamente envolve o quê? Iluminação pública. Então, um ambiente de espaço escuro é propício ao uso de entorpecentes, é propício ao furto de objetos. Então, quer dizer, não é só a droga. O indivíduo está precisando de um dinheiro para comprar uma pedra ou uma porção de maconha. Se tiver alguém ali, ele vai roubar o que for, né? Pode ser um celular, pode ser uma bicicleta, pode ser uma carteira, enfim, né? Ou até mesmo roubar, né? Com vários indivíduos, no sentido de obter a droga. Então, se esse espaço público estiver mal iluminado, predispõe a essas ações. Ele tem que estar devidamente capinado. Então, mato alto também dá uma situação de desleixo. Fizemos um trabalho junto ao Ministério Público e à Polícia Civil no sentido de, à noite, aquele espaço do estacionamento do ginásio Flávio de Mello ser fechado após as 18 horas. Mas agora está sendo mantido fechado. Sendo mantido fechado. Por quê? Porque eram 3, 4 horas da manhã, o som alto, ensurdecedor, toda aquela comunidade ali não conseguia dormir, né? O abuso de álcool, quer dizer, as pessoas vão ali com seus veículos, vão sair daí com eles, obviamente todos alcoolizados. Uso de entorpecentes, uso e abuso de crianças, que chegou ao nosso conhecimento que estavam sendo alvo ali de prostituição infantil. Então, quer dizer, né, a Polícia Militar efetivamente trabalhou na questão policial, a Polícia Civil idem. Só para se ter uma ideia, foram apreendidos vários veículos com aparelhagem de som, e um deles era produto de furto, um desses veículos. Só que a Prefeitura, num trabalho de fechamento, nos ajudou muito. Por quê? Porque o indivíduo ali, não podendo entrar com o seu veículo, ele não pode fazer essa perturbação do sossego, e aí todo o entorno acaba sendo favorecido. Então, o espaço público ele tem que ser apropriado pela sociedade para o uso saudável. Agora, se nós deixarmos, aquilo ali vai ser depreciado, vai ser deteriorado. Foi construída uma bela pista de skate ali que tem que ser monitorada, porque senão vai virar um ponto de tráfico de entorpecentes. A Polícia Militar ela não vai poder ficar 100% do seu tempo parada ali, né, e não resolveria o problema, porque também não seria a função da polícia ficar monitorando, tomando exatamente. conta. E aí o que acontece? Os jovens facilmente mudariam de ponto. Então nós precisamos criar condições de dar a esse jovem ocupação saudável. Segundo, ter o devido cuidado nessa segurança primária de não deixar que esses espaços sejam deteriorados. E em havendo esses problemas, de fato, aí a medida de segurança secundária, que é aí a prisão dos indivíduos, né, contenção deles. E a Polícia Militar, ela sozinha, de novo, ela tem dificuldades, ela influencia, porém ela unicamente não é a que determina esse tipo de resultado, né? É isso. Foi um prazer, nós estamos chegando ao final do nosso programa, foi um prazer tê-los aqui do nosso lado. Eu tenho certeza que
as informações vão ser muito úteis para as pessoas que nos assistiram. E para finalizar, eu digo assim, né, vocês fazem parte da segurança, né, a polícia é vista como segurança. Foi falado também, né, o problema de drogas é de saúde, mas o grande resultado, a chave do sucesso para essa problemática está na educação. Se nós conseguíssemos educar melhor, o PROERD é um processo educativo, né? Nós, dentro da comunidade, tentamos reeducar as pessoas de alguma maneira. Então, se os esforços forem voltados para a educação, com certeza nós vamos conseguir um resultado melhor a longo prazo. Uma boa semana a todos. Este programa que você acabou de assistir foi um oferecimento da Neftali Calçados, Cantinho da Moda, Pouso Alegre Porções, Nova Casa Armênia e Pizza Fone. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor.